Bom dia, irmãos. Nós, essa semana também tivemos aqui reunião com o pessoal de um seminário e estamos aí nas tratativas para termos aqui em nossa igreja funcionando um seminário. Nós já estávamos com essa tratativa com outro grupo antes da pandemia. E agora retomamos. E teremos também aqui, já deixo aí o aviso para os irmãos, o curso de capelania, iniciando agora em meados de julho, e o curso de psiquiatria, né? Tem psicologia, psicanálise, desculpa, teremos aqui o curso de psicanálise. Então, os irmãos que tiverem interesse, né, já podem nos procurar. Seminário reconhecido pelo MEC, tá, irmãos? Tudo direitinho. Estaremos iniciando hoje, como o pastor havia já anunciado, o estudo sobre os salmos de romagem, ou Salmo dos degraus. E para iniciarmos esse estudo hoje, eu sinto necessidade de passar para os irmãos algumas informações. A primeira informação que nós precisamos ter bem fixada em nossas mentes é o que são os salmos. Porque quando nós pegamos o Velho Testamento e estudamos os livros proféticos, os livros históricos, é Deus falando com o povo. Não é assim que a gente fala? Quando queremos ouvir a voz de Deus, pegamos a Bíblia, abrimos a Bíblia e procuramos extrair daquilo que está escrito na Bíblia a vontade de Deus, aquilo que Deus está falando para a nossa vida. Mas quando nós abrimos os salmos são cânticos. E apesar deles terem, como toda a Bíblia, sido inspirado por Deus, é a revelação daquilo que vai na alma do salmista. É o salmista colocando para Deus aquilo que ele sente. Deu para perceber a diferença? Então, quando estudamos os salmos, às vezes nós vamos de um salmo belo, né, como o Salmo 23 ali, um salmo de refúgio, um salmo devocional, um salmo que acalenta a nossa alma, né? O salmista está ali dizendo: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Mas vai ter salmo que você vai pegar e o salmista vai estar dizendo assim: Senhor, pega a cabeça dos meus inimigos e esmaga na pedra. Essa não pode ser a vontade de Deus, não é, irmãos? Mas está registrado porque era um momento em que o sentimento do salmista era de fato esse. Ele estava tão angustiado, tão perseguido, que ele expõe. E essa é uma das grandes belezas do livro de Salmo, porque é a expressão do artista colocada aqui em versos. Então, quando nós estivermos estudando o Salmo, os salmos de 120 até o Salmo 134, chamado Cântico dos Degraus, eu quero que os irmãos tenham sempre em mente de que são expressões do poeta, não é? São poemas que o salmista escreveu em momentos de angústia e dificuldade. A outra coisa que nós precisamos, irmãos, ter em mente é voltar os nossos pensamentos e nos colocarmos como povo de Israel. Entendam que o povo de Israel é um povo nômade por natureza, por criação. Como é que surge o povo de Israel? Com Deus chamando Abraão para quê? Para peregrinar. Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos seus parentes e vai para um lugar que eu vou te dizer qual é. Abraão arruma as suas coisas sem saber o seu destino, para uma promessa que Deus fez a ele. Depois o povo de Israel peregrina pelo deserto durante 40 anos. Ali no Sinai, eles recebem a lei. E recebem de Deus o sustento durante toda aquela peregrinação.
agora, quando os salmistas estão aqui escrevendo os salmos de romagem, onde 4 tem por autoria Davi, 1 é da autoria de Salomão, os outros 10 não sabemos a autoria dos salmos, mas esses salmistas, eles estão aqui expressando esse sentimento de peregrinar, esse sentimento de não ter um rumo certo, de não ter um paradeiro, de andar e nunca chegar ao seu destino. Irmãos, esse sentimento eu e você precisamos ter. Nós precisamos entender que dependemos do conforto, do consolo, do suprimento de Deus, dia após dia. É necessário entender isso. Quando eu me sinto adaptado ao ambiente, principalmente quando tratamos do ambiente desse mundo, irmãos, isso é muito preocupante para um crente. Um crente que se sente adaptado a esse mundo, que sente que aqui é o seu lar, que chegou a um lugar. Nós precisamos, irmãos, andar aqui nessa terra como peregrinos, como forasteiros. Eu lembro do hino dos embaixadores do rei, não é? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. São cânticos que a gente já não canta mais em nossas igrejas. Agora o que a gente canta é, vai dar tudo certo. Tá tudo bom. E isso são mentiras. Mentiras que esse mundo nos contam. Nós estaremos tratando das mentiras que o mundo nos conta nesse primeiro salmo, salmo de número 120. Eu queria que você entendesse que nós não estamos aqui na terra como turistas. Existe uma diferença entre o turista e o peregrino. O peregrino, ele não tem estada, ele não tem destino, ele está peregrinando em busca de um lugar. O turista, ele vai para um lugar e ele quer gozar o que tem de melhor daquele lugar. Você não é turista, a gente confunde. E aí entra mais uma mentira. Você vem para a igreja que você vai ser alegre, que você vai ser feliz. Aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que não vai ter mais tristeza no seu coração. Isso é verdade? Mas nós pregamos isso? São mentiras que nós nos acostumamos. Quando eu estava preparando, eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas é assim que a gente evangeliza. Não é assim que a gente evangeliza. A gente diz para a pessoa, não, você vai para a igreja que vai dar tudo certo na sua vida. E aí não dá, isso é teologia da prosperidade. Por isso que eu falo sempre que a gente está ali tão entranhado nessa teologia maligna, que muitas das vezes a gente não consegue fazer separação entre aquilo que é real, aquilo que é bíblico e aquilo que a gente tem por entendimento real. Você não é turista. Você não tem que vir, estar na igreja, aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador para que Ele dê a você uma vida boa aqui na terra. Para que você não tenha problema com os seus filhos, para que você não tenha problema de desemprego, para que você não tenha problema de saúde, para que você não tenha problema financeiro. Isso é mentira. Isso é coisa de turista. Turista quer o melhor. Peregrino tem a consciência de que aqui é apenas uma passagem. As promessas de vida, de andar em rua de ouro, de gozar saúde, de ter um corpo incorruptível, é para a nossa vida no lar celestial. E aí eu acho engraçado, porque se a gente fosse perguntar quem é o primeiro que está disposto a entrar na fila para ser o próximo a ir para as mansões celestiais, alguém aqui se habilita? Só o pastor Marcos, mas pastor Marcos não bate muito bem. Brincadeira, pastor.
Brincadeira à parte, mas é esse sentimento que todos nós deveríamos ter. Esse sentimento de insatisfação, não é isso, pastor? Insatisfação com o mundo, enojado. Irmãos, sabem aquela história da rã? Eu não sei nem se é a rã ou se é o sapo, mas é a rã mesmo, né? Se a gente pegar a rã e colocar a rã dentro de uma panela com água fervendo, a rã pula. Eu nunca fiz essa experiência, longe de mim. Dizem que a rã pula. Mas que se você colocar a rã numa panela com água fria e deixar a água ir aquecendo aos poucos, a água vai ferver, a rã vai morrer, vai cozinhar e ela não vai pular. E eu fiquei pensando que nós, enquanto crentes, temos vivido essa situação. Nós nos conformamos com este mundo, nós estamos nos sentindo turistas, aonde eu coloco para Deus o meu pedido, eu coloco para Deus aquilo que eu quero. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero mais aquilo, porque eu preciso me sentir feliz, eu preciso ser alegre. E eu estou simplesmente cozinhando na panela que está fervendo, pode me levar à morte. Eu tenho condições de pular fora e eu não pulo. Você precisa ter em você esse sentimento de insatisfação com o mundo. Eugene Peterson diz que enquanto nós não estivermos enojados com esse mundo, insatisfeitos com esse mundo, nós não podemos trilhar o caminho da graça. Para trilharmos o caminho da graça, é necessário que nós estejamos inconformados com este mundo, com a realidade deste mundo. Já viu que a gente muitas das vezes não se espanta mais com os noticiários? A gente se acostuma. Na primeira semana, quando saiu a notícia do Henri, a gente levou aquele susto. Uma mãe se adaptando à realidade de um homem doente em favor dos seus benefícios e sacrificando seu filho. Naquela mesma semana, saiu a historinha de uma menina, que agora eu não lembro o nome dela, mas de 6 aninhos, cuja mãe e a mulher da mãe mataram uma garotinha espancada. A gente já não se assustou tanto. Naqueles mesmos 15 dias, morreu uma em São Paulo de 2 aninhos. Foi jogada na piscina. Mas a necrópsia disse que ela, antes de ser jogada na piscina, ela teve o seu pescocinho quebrado. E por aí vai, eu não preciso ficar trazendo tantas notícias ruins e desagradáveis aqui para o púlpito. Você sabe aquilo que você tem recebido. E que muitas das vezes a gente ouve, desliga a televisão e pensa que está muito longe da minha realidade, está muito longe da minha vida, isso aqui não faz parte da minha realidade. E a gente segue a vida. Às vezes faz até uma oraçãozinha por aquela família, por aquela criança. Mas segue a vida. Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O judeu, quando ele caminhava ali para o templo em Jerusalém, uma coisa que ele fazia 3 vezes por ano, os que tinham mais posse, 1 vez por ano, ou alguns de menos possibilidade financeira, 1 vez na vida. Ele ia cantando esses salmos, que falam da sua peregrinação. E esse primeiro salmo, ele é bem propício para iniciar esse momento deles de caminhada. Há um detalhe, uma curiosidade, na verdade.
mas muito importante para o nosso entendimento, é que os degraus do templo, eles eram diferentes uns dos outros. Você já percebeu que quando nos habituamos com determinada escada, a gente pode subir e descer de olho fechado? O seu cérebro, ele já tem o entendimento da altura e da largura daqueles degraus. O hábito faz com que você suba aquilo ali sem nem pensar. Se for seguir a engenharia, os degraus, a altura e profundidade realmente vão ser padrão. Fora alguns erros, você vai ter essa discrepância. Mas o que acontece quando um degrau ele é alguns centímetros mais alto do que o habitual que você sobe? A gente dá aquela tropeçada, não dá? Seja ele menor ou seja maior, quando você pisa, seja ele maior, agora eu estou com essa mania de falar seja, né? Desculpa. Seja ele maior, seja ele menor, quando você pisa, você percebe ali a diferença. E quando ele é irregular, o que o nosso cérebro nos obriga? A prestar atenção no que eu estou fazendo. Olha a sabedoria dos antigos. Os degraus que levavam ao templo eram irregulares. A cada degrau que o judeu subia, ele tinha que estar prestando atenção naquilo que ele estava fazendo. Irmãos, assim deve ser a nossa vida. Nós precisamos estar atentos àquilo que temos vivido, àquilo que estamos vivendo, àquilo que iremos viver. E quando você está atento ao degrau, você também tem um outro detalhe. O que é necessário fazermos? Olhar para baixo. Isso nos fala da altivez. Quando eu sei, quando eu conheço, quando eu tenho entendimento, eu posso ir com meu nariz empinado, eu posso ir de olhos fechados, porque eu conheço essa trilha. Entra a questão da soberba. Quando nós pensamos que somos, que fazemos, que podemos. Quando ele é irregular, quando a minha caminhada é irregular, eu sou obrigada a prestar atenção e eu sou obrigada a me curvar para olhar aquilo que eu estou fazendo. E aí vem a nossa dependência de Deus. O curvar diante de Deus, dizendo, Senhor, eu nada sei. Eu nada posso se tu não fores comigo nessa jornada. Essa era entre muitas as lições dos cânticos dos degraus. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 120 e vamos ler rapidamente e analisar o que o salmista está falando aqui. Ele diz, na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente, brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino entre Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Amado Deus, eterno Pai, glorificado seja o Teu nome. Fala, Senhor, ao nosso coração durante essa meditação. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse salmo não é um salmo muito devocional. Não é aquele salmo que você acorda de manhã, isso não dá certo, né? Se você quer ler a Bíblia, né, tenha lá o seu livrinho de devocional, Mananciais do Deserto, presente diário. Não entra nesse negócio de abrir a Bíblia, botar o dedo e que Deus vai falar com você por ali, porque pode ter versículo lá dizendo, ele foi lá e se enforcou.
Aí você vai fazer o quê? Então, aprenda a ler a Bíblia, né? Aprenda a meditar na palavra de Deus. E esse salmo, ele de fato não é um salmo assim de meditação, porque ele começa falando de angústia. Então, se você acorda de manhã, está um pouco deprimido, quer ouvir Deus antes de sair de casa, você pega esse salmo, o salmista já começa, na minha angústia eu clamei. E ele termina dizendo, guerra, eles só pensam em guerra. Esse salmo pode levar muitos de nós à autopiedade. Ah, sou eu habito aqui, ó, Senhor, eu habito entre pessoas que estão me difamando. Muitas vezes, é interessante porque eu fui buscar na internet, ouvir algumas mensagens e a maioria era de autopiedade com relação a esse salmo. A maioria era falando ali, olha, você vai ser livre da língua enganadora, porque as pessoas levantam falso contra a gente. E eu vou confessar para os irmãos que até eu, quando comecei a ler, eu falei, misericórdia, é o primeiro salmo e já vem assim para mim, como Deus está falando. Mas Deus não está falando, não é nesse sentido. Você pode até num momento de grande aflição, numa situação como essa, pegar daqui uma lição e ouvir Deus falando com você. Mas o que o salmista está expressando aqui, na verdade, irmãos, é o sentimento de inconformidade com o mundo em que ele vive. Ele está dizendo, no início da jornada dele, no início da caminhada, na minha angústia eu clamei. E isso é muito bom. Quando nós partimos numa jornada, termos a consciência de que a experiência de que no passado, quando você sofreu, quando você se angustiou, quando você passou por dificuldades, você clamou e Deus te ouviu. Isso é maravilhoso. Quando temos essa experiência, saber que podemos clamar a todo instante e que Deus estará nos ouvindo. Então, observe que é o primeiro versículo do primeiro salmo que compõe os 14 salmos da caminhada do judeu. Ele começava dizendo, na minha angústia eu clamei. No meu momento de maior desespero, no meu momento de dor, eu clamei e o Senhor me ouviu. E ele continua dizendo aqui, Senhor, me livra dos lábios mentirosos, me livra da língua enganadora. Irmãos, tudo começa com as pessoas nos dizendo que vai dar tudo certo. Já viu, passou por essa situação complicada, acredito que nesses dias que temos vivido, todos tenham passado, por essa situação de você estar de frente com uma pessoa que está passando por muita angústia, por muito desespero, perdendo um parente, a pessoa doente, e aí a gente não tem o que falar. E aí a gente vira para a pessoa e fala assim, vai dar tudo certo. Não, vai dar tudo certo. Não pense isso não. E a pessoa está lá, mas gente, ele não tem um hospital, não tem um médico, que não sei o quê. Não, vai dar tudo certo. A pessoa está morrendo, granguenando, com a perna ali. Vai dar tudo certo. E depois, quando a pessoa morre, foi a vontade de Deus. Que Deus é esse que servimos? O que vai fazer tudo dar certo ou o que levou a pessoa? A gente precisa entender que nem sempre vai dar certo. O mundo diz, vai dar tudo certo. O mundo é bom. O mundo é perfeito. Nós somos irmãos. Na próxima eleição, se o fulano for eleito, vai resolver o problema. E agora a mentira do empoderamento. Eu não aguento.
Olha, a mulher tem que ser bonita, a mulher tem que ser inteligente, a mulher tem que ser sexy, a mulher tem que ser boa mãe, a mulher tem que ser boa profissional, boa cozinheira, boa dona de casa. Caramba, cadê essa mulher? Gente, não existe. É a sua? Amém, Andréia. Segura esse homem. Segura esse homem, Andréia. Segura. Maurício, cuida bem, meu filho. Cuida bem. Porque eu não sou. Eu não sou, irmãos, em alguma coisa. A gente vai falhar. Sabe? E aí, aquela mulher que decide ser dona de casa, cuidar do seu filho, acompanhar ele nos seus primeiros passos, a gente olha e pensa, que tola, que isso? Gente, cada um tem direito de ser e fazer. Se você quer ser profissional, vai lá, que Deus te abençoe, mas deixa quem quer ser dona de casa, ser dona de casa. Agora, não pensa que você vai conseguir ser boa profissional, ser boa dona de casa, ser uma mulher, estar pronta para a cama. Não vai. Em alguma coisa você vai falhar. Não tem. É por isso que a gente está morrendo. E os nossos maridos estão ficando aí casando de novo. Eles não ficam viúvos, não. Pode observar aí. Casa aí logo que é uma parceira. E a gente, já foi. Precisamos ter em mente, irmãos, que isso são mentiras que a sociedade tem nos passado. Sabe, elas passam umas coisas de que nós somos, de que nós podemos, de que nós fazemos. Já viu o coach? O que o coach fala? Que aquilo que você precisa está dentro de você. Olha, irmãos, se ele estiver se referindo a Cristo, ao Espírito Santo que vive dentro de nós, tudo bem, aí realmente o que você precisa está dentro de você. Mas se ele estiver falando de força de vontade, de autoajuda, olha, é tudo balela. Paulo, o que Paulo fala? Quando eu me sinto forte é porque eu estou fraco. Quando a gente está com esse sentimento de empoderamento, o que está acontecendo com a gente? A gente está olhando a vida que a gente está vivendo assim, com o nariz empinado, sem estar curvado, sem prestar atenção nas coisas que estão acontecendo. E corremos um sério risco de tropeçar. Eu queria encerrar com uma coisa boa, mas não tem como, porque a gente está encerrando no versículo 2. Os irmãos vão para casa com esse gosto amargo de fel, né? Sinto muito, me desculpem, né? Eu queria muito ter chegado aqui na parte boa, né? Mas os irmãos leiam e meditem e pensem nas mentiras que estão nos sendo contadas dia após dia. Mentiras que a gente mesmo, irmãos, a gente se conforma em ouvir. A gente acredita que a ciência vai criar medicamentos que possam fazer com que a gente viva, né, eternamente, tenhamos uma boa longevidade. A gente pensa que na próxima eleição, um político milagroso vai entrar e resolver aquela podridão de anos e anos que corre ali no Planalto. Eu não estou falando de melhoras, irmãos, imediatas. É óbvio que daqui a algum tempo o Brasil, rápido, em delonga, possa vir a gozar de uma boa economia novamente, possa ter os seus aspectos bons melhorados. Mas só para pensar, é a questão financeira, é a questão política o grande problema do nosso país? Se a gente for para aqueles países da Europa, para as melhores economias, o índice de suicídio é enorme. Então, não é uma questão de política, uma questão financeira que vai trazer essa felicidade para você. Isso é mentira que estão te contando e que você está acreditando.
É por isso que nós precisamos ter o sentimento do peregrino, de que aqui não é o meu lar, aqui não é o meu destino, eu sou apenas um passageiro por essa terra. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, não é? Nós vamos encerrar e no próximo domingo estaremos dando continuidade. Obrigado, Cláudia. Nós